pastor Rafael é lá da igreja Adonai. Ele é casado com a pastora Janieide, não é isso? Janieire. Pronto. Né? Ele é amigo do pastor Mauro. E eu creio que hoje o Senhor, Ele vai falar comigo, com você e com o pastor Rafael, amém? Hoje você não vai olhar para o pastor Rafael. Hoje você vai escutar a voz do Senhor. E eu convido vocês a estender a mão aqui para nós orarmos pela vida do pastor. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui, Senhor, eu te entrego o pastor Rafael, Senhor, teu filho, a qual, Senhor, aleluia, Deus, vai trazer a tua palavra, Senhor, que é a mais importante dessa noite, Deus. Senhor, que aqui, Senhor, que ele venha diminuir, que tu venha crescer na vida dele, Senhor. Aleluia, Deus, que tu venha usar a boca, que tu venha usar, Senhor, a vida dele, Pai. E que tu venha falar, Senhor, para essa juventude, para essa geração eleita, para esse povo, né, escolhido teu, Senhor. O que tu quer deles, Senhor? O que tu quer, Senhor? Para que é que eles veio aqui, Senhor? Hoje tu vai falar, Senhor, na vida de cada um de nós, Deus. E eu creio que nós vamos sair daqui, sabe? Muito mais avivados, muito mais conscientes da nossa escolha. E se você hoje não fez a sua escolha, se você hoje é a sua decisão, amém? E aqui, Senhor, eu te agradeço, Senhor, pela vida do pastor, porque eu creio, Senhor, que não é ele, Senhor, mas é tu, Senhor. É tu que vai falar aqui, Senhor, para nós, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Levante suas mãos. Amém. Te glorificamos, Jesus. Queremos iniciar te bendizendo, Deus. Tu és o motivo de estarmos aqui, Deus. Tu és o alvo, o propósito maior nesse lugar. Oramos para que, como foi orado, Senhor, que o Senhor cresça em nosso meio, Deus. Porque sem a tua presença não há vida, sem a tua presença nada somos. Se não for o Senhor a fazer, Deus, se não for o Senhor a vir, a tocar nossos corações, a transformar, tudo que nós precisamos é de Ti, Jesus. O Senhor não se impressiona com estruturas, com coisas, com dons, com talentos. Isso não impressiona o teu coração. Mas o que impressiona o Senhor é encontrar pessoas que têm fome e sede por Ti, Deus. É um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Por isso queremos nos despir, Deus, essa noite, de tudo aquilo que não Te glorifica em nossas vidas. Queremos estar aqui, Deus, humildemente com o coração na mesa, para dizer, faz o que o Senhor tem para fazer essa noite em nossas vidas, Senhor. Porque tudo que nós precisamos e dependemos é de Ti. Não temos pressa, Deus, não temos pressa. Abre o teu coração um pouquinho, ora comigo. Rende a tua vida, deixa Deus vir falar o teu coração. Vamos dar mais um pouquinho de tempo a Ele, um pouquinho. Eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Eu diminua, que Ele apareça. Eu me constranja e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Vamos declarar mais de Ti. De Ti, mais
mais declare, querido, de ti, e menos de mim, sim, Deus, e menos de mim. Mais uma vez, menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todo. Talvez há pessoas aqui que perdeu a fome por Deus. Talvez há pessoas aqui que está fria, perdeu a essência, perdeu o primeiro amor, perdeu aquela fome, aquela sede que tinha antes pela presença de Deus. Esses dias eu creio que o Senhor quer nos levar a esse lugar de simplicidade, sabe? Eu vejo que Deus quer levar a gente para um lugar de quebrantamento. Quantos aqui não choram mais? Não fica ali com Jesus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Restaura o altar nesses dias em nossas vidas, Senhor. Uma palavra que tem queimado em meu coração nesse tempo, nesses dias, é que nós precisamos restaurar o altar. Porque a reforma, a transformação que vai vir sobre a igreja vai começar primeiro pelo altar. E esse é o convite que o Senhor tem para mim e para você. Glória a Deus. Se acalma um pouco, tá bom? Relaxa. Vou botar aqui para não derrubar, que eu sou desastrado. Relaxa um pouquinho, fica tranquilo. Tá bom? Abre teu coração. Sério. Oi? Para quem não me conhece, eu me chamo Pastor Rafael. Jonilson. Tô te chamando. Mas pode me chamar de Rafael, tá bom? Não precisa chamar de pastor, não. Porque antes do pastor vem um Rafael primeiro, né? Estou aqui com a minha esposa, a Janiele, né? A gente é casado há 13 anos. E trouxe também alguns jovens da nossa igreja. Estamos aí. Tem um casal também precioso que caminha com a gente há um bom tempo, o Jean e a Bruna. E também Deus nos presenteou com alguns jovens para caminhar com a gente, né? Então estou feliz, amém, irmãos? Estar aqui com vocês mais uma vez. Alguns aqui já me conhecem já, né? Não é a primeira vez que eu venho ministrar aqui. Mas vamos para a palavra, né? Pode ficar aí, irmão, pode ficar. Pode, não tem pressa, pode ficar. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 10. E o tema da mensagem é Deus em primeiro lugar. Diga assim, ó, Deus em primeiro lugar. Lucas capítulo 10, versículo 38. Menor nota. Mi menor, sol, si menor e lá. Direto. Lucas capítulo 10, versículo 38. Tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta
hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta estava sentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Versículo 40, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Versículo 41. Respondeu o Senhor Jesus a Marta: Marta, Marta, estás inquietas e te preocupas com muitas coisas. Versículo 43. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Irmãos, tudo que Deus quer de mim e de você é que Ele tenha a primazia da nossa vida. Deus não está interessado no nosso serviço. Deus não está interessado nos nossos dons, nem nos nossos bens. Deus está interessado no nosso coração. Porque você pode servir Jesus muito bem, mas o seu coração pode estar distante dele. Então, assim como também a igreja, os nossos relacionamentos não podem se basear pelo serviço, mas pelo coração. E aqui diante de Jesus tem duas mulheres, uma chamada Marta e a outra Maria. Quem é você nessa história? Tudo que a gente leu aqui, vamos todos nós entrarmos nesse contexto aqui. Jesus chega num povoado, e Marta foi a primeira a chamar Jesus para entrar na casa. E assim somos nós, chamamos Jesus para entrar na nossa vida. Mas falar que Jesus, Ele habita em mim, é muito fácil. Porque falar, até papagaio fala. O desafio é, será que de fato Ele tem o seu coração por inteiro e por completo, a sua vida por inteiro e por completo? Porque Marta, ela estava atarefada com muitas coisas. Porque ela achava que o que agradava a Jesus era servir. Já Maria não. Maria entendeu que a melhor parte é estar aos pés dele. Porque tudo que Jesus quer de nós é a nossa atenção. E às vezes nós estamos atarefados com muitas coisas, fazendo muitas coisas, e achamos pelo muito fazer estamos agradando a Deus. Deus não chamou a gente para trabalhar para Ele. Deus chamou a gente para um relacionamento de intimidade. É um romance, onde requer gastar tempo ali no secreto, onde requer abrir a Bíblia, se dedicar no lugar secreto. Porque o que nos cobra? A gente tem uma liturgia, uma boa liturgia, sabemos o que tem que fazer. Isso não custa nada. Levantar as mãos, dizer que glorificamos a Deus, o que nos custa? Dizer que a nossa vida pertence a Deus. Tudo que foi cantado aqui, palavras poderosas. Mas será que o nosso coração é dele realmente? Eu costumo dizer que a hora mais falsa da igreja é a hora do louvor. Porque cantamos coisas que não vivemos. Declaramos coisas que não é a realidade da nossa vida. Dizemos a ti eu entrego tudo, quando na verdade entregamos só uma parte. Por isso que um profeta no Antigo Testamento diz: esse povo me honra com seus lábios, mas o coração está distante. Por isso que é um convite essa noite da gente fazer uma análise da nossa vida.
Deus não está interessado no que a gente tem para dar para Ele. Deus está interessado primeiro no nosso coração, onde está a nossa prioridade. E esse, de fato, é o maior desafio para nós. Sem Deus em primeiro lugar, há um desequilíbrio em nossas vidas. Perdemos o propósito da nossa existência. Se Deus não for prioridade para nós, nós perdemos o propósito da existência. É possível, gente. Certa vez eu li um livro, e aqui também serve para nós que somos pastores, principalmente para nós que somos pastores. Tem um livro chamado A Noiva Adúltera. E esse livro fala quando um pastor tem um caso com a igreja. É quando a gente prioriza mais coisas, o serviço, e tentamos agradar a Deus na força do nosso braço, do que gastarmos mais tempo em buscar a presença dEle, a direção dEle para as nossas vidas. Do que adianta nós termos bons dons e talentos dentro da igreja e servirmos a igreja, se a nossa casa está um declínio total? Do que adianta a gente tocar bonito, pregarmos bonito, se a gente negligencia as coisas básicas da vida? Continuamos flertando com o mundo, continuamos mentindo, enganando. Do que adianta dizermos que Jesus ele tem a primazia, quando na verdade o nosso cotidiano de vida não demonstra que de fato Jesus é o primeiro lugar da nossa vida? Por isso eu comecei falando para vocês que nesse tempo Deus está chamando eu e você para restaurarmos o altar. Às vezes a gente quer restaurar muitas coisas, mas esquecemos de restaurar o altar da intimidade. Perdemos a paixão por Deus, a busca por Deus. Tentamos agradar a Deus na força do nosso braço, achando que o que agrada a Deus é o muito se doar, o nosso serviço. Certa vez um pastor amigo nosso, ele falou algo interessante, pastor Mauro. Ele disse que preparou uma festinha de aniversário para a filhinha dele, e ele é inglês, e os ingleses não têm costume de fazer festa de aniversário. E ele tá um tempo que ele mora no Brasil. Ele: eu vou fazer uma festinha para minha filha. E ele gastou uma seda para fazer essa festinha. Só que a festinha estava acontecendo, os amiguinhos dela estavam tudinho lá reunido. E quando ele olha, cadê a menina? Ele: como é que pode? A gente passou o dia lutando, correndo para promover essa festa para nossa filha, e ela não está aqui. Aí ele resolve subir lá no quarto dela. Quando ele chega, pastor Mauro, no quarto, a filha dele estava lá com outra amiga dela brincando. E ele falou: filha, tá, a tua festa está lá, eu preparei com todo o amor do mundo, gastei muito dinheiro, tá lá teus amiguinhos. E ela falou para ele assim: pai, a festinha não me impressiona. Tudo que eu quero é só estar com a minha amiga brincando. E na hora Deus falou com ele ao coração dele. Deus falou: tudo que eu quero é ficar contigo. Só isso. Então a gente tenta de alguma forma impressionar Deus, ou impressionar as pessoas, quando na verdade a gente perdeu a essência, a primazia, a busca, a fome por Deus. Lá em Mateus capítulo 22, versículo 37, fala acerca, quando os religiosos perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento. E é óbvio que Jesus, sem titubear, ele falou: o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o maior mandamento. E o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. E esse é o nosso desafio. Mateus 22, 37, Jesus fala: ama o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ou seja, ama a Deus com todas as tuas forças. Ama a Deus. E Jesus fala que amar a mim não é cantar canções bonitas, não é pregar bonito, mas me amar é viver os meus mandamentos no teu cotidiano de vida. A maior expressão de amor é vivermos Deus 24 horas da nossa vida. Por que é muito fácil a gente ser crente na igreja, irmãos? Mas o nosso desafio é levar a presença de Deus aonde a gente for, no nosso cotidiano de vida. É priorizar a Deus, é buscar Deus, colocar Deus em primeiro lugar da nossa vida. E não negociar com nada nesse mundo. Não há absolutamente nada que possa ocupar o primeiro lugar
em nossas vidas, a não ser Deus. Quantos de nós, irmãos, quantos de nós temos levantado ídolos em nossos corações? Porque tudo aquilo que você prioriza é o teu Deus. Aquilo que você gasta mais tempo, ali é o teu Deus. Se Deus é minha prioridade, eu vou gastar mais tempo na presença dele. Se o Instagram é minha prioridade, eu vou gastar mais tempo no Instagram. E ali se torna meu Deus, meu ídolo. E nesse dia Deus quer derribar todos esses ídolos. Porque Ele nos quer por inteiro e por completo. Deus, Ele é ciumento, Ele é furioso, o amor dele é furioso. Ele quer a gente por inteiro e por completo. Ele não divide a glória dele com ninguém. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então Deus precisa ter a primazia na nossa vida. Deus precisa ser a prioridade maior na nossa vida. Deus precisa ser o nosso alvo maior. Deus precisa ser a nossa busca maior. Deus precisa ser a nossa fome, a nossa sede. Deus precisa ser o nosso alvo. Porque de nada adianta, irmãos. Pastor, nada adianta a gente ter uma igreja grande, bonita. De nada adianta a gente ter recursos, a gente ser bem sucedido lá fora. De nada adianta se a gente não tiver a presença de Deus em nossas vidas, irmãos. Quantos de nós temos trocado Deus por coisas do mundo? Quantos de nós temos trocado Deus? Como é que Deus vai transformar a nossa vida? Se às vezes a gente está gastando mais tempo com coisas mundanas que não edificam a gente nada. Como vai haver uma transformação, em uma edificação, em um avivamento sobre nossas vidas, sobre a nossa igreja, se a gente não mergulhar primeiro? Então o que Deus quer de nós? O que Deus quer de nós? Na campanha de vocês tem um texto, Provérbios, foi até lido aqui, né? Sobre primícias, não é isso? Provérbios capítulo 3, versículo 9 ao 10. Fala sobre isso, né? O que é que diz? Provérbios 10, 3, versículo 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus e com as tuas, de toda a tua renda, e se encherão fortemente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Só que a gente pensa, olha só a nossa mentalidade: ah, se eu der, Deus vai me abençoar. E às vezes nós barganhamos com Deus, fazemos barganha com Deus. Nós vivemos rodeados de pessoas dentro da igreja que acham que Deus é o gênio da lâmpada mágica. Eu vou passar a mão aqui, eu vou fazer 3 pedidos, ele tem que fazer acontecer. Se Deus não fizer, eu vou embora da igreja. Irmãos, Deus, Ele é soberano. E o que vai se cumprir nesses dias é a palavra dEle, a vontade dEle. Se Deus precisar frustrar os teus sonhos para te trazer de volta para o propósito, Ele vai frustrar. Porque o que vai permanecer nesses dias é o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Nós servimos um Deus que Ele frustra sonhos. Porque existem caminhos que a gente quer seguir, achando que é a vontade de Deus, mas não é a vontade de Deus. Existem caminhos que a gente diz que é a vontade de Deus, mas é uma fuga para fugirmos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Só que Deus é tão misericordioso que Ele ainda cria uns atalhos para trazer eu e você de volta para o propósito de novo. Por quê, irmãos? Porque Deus, Ele quer você por inteiro. Deus, Ele não quer os teus bens. Aqui quando a Bíblia fala em Provérbios capítulo 3, honra o Senhor com os teus bens, não é porque Deus precisa do que tu tem. Porque quando nós vivemos o princípio de honrar Deus, ou seja, colocar Deus em primeiro lugar, isso vai guardar o nosso coração. É porque Deus não precisa, somos nós que precisamos. Deus não precisa da nossa adoração. A gente adora porque nós precisamos adorar. Porque Deus, Ele é suficiente, irmão. Se a gente não adorar, a Bíblia fala: se ninguém clamar, as pedras clamarão.
Nós adoramos porque nós precisamos de Deus, porque nós necessitamos de Deus. Por que nós oramos? Porque nós precisamos de Deus. Porque sem Ele nada nós somos, estamos perdidos. Então não é Deus que precisa, somos nós que precisamos. Quando Deus fala, honra ao Senhor, esse princípio de honra, cara, honrar a Deus é dar o primeiro lugar a Ele da nossa vida. Não tem a ver simplesmente com os bens. Só que tem pessoas que acham que não, se eu der, Deus vai me abençoar. Não. Deixa eu dizer algo para vocês aqui. Deus, Ele primeiro aceita o ofertante, para depois aceitar a oferta. Não adianta a gente ofertar, não adianta a gente querer dar coisas para Deus, se a nossa vida estiver tudo errada. Por isso que a Bíblia fala, se você traz a oferta ao altar, mas lembrou que tem algo contra o teu irmão, primeiro deixa a oferta e vai se consertar. Aí às vezes a gente está entregando coisas a Deus, que Deus, eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com o teu coração. Primeiro conserta a tua vida, depois traz a oferta que eu te aceito. O que Deus quer de nós? Deus quer honra, Deus quer a prioridade, Deus quer a primazia da nossa vida, Deus quer o primeiro lugar, e ponto final, Deus quer o primeiro lugar. Deixa eu dizer algo para vocês, irmãos. Nós só teremos tudo de Deus. Quer ter tudo de Deus? Quem que quer ter tudo de Deus? Então se dê por inteiro e por completo. Eu só vou ter tudo de Deus quando eu me dou por inteiro a Ele. Quero ter tudo de Deus, então eu tenho que me lançar, me entregar a minha vida. Senhor, nada que eu tenho pertence mais a mim, tudo é teu. Faz o que o Senhor tem para cumprir na minha vida. Aí eu me lembro de um jovem rico, chega para Jesus, Senhor, o que é que eu faço para me herdar a vida eterna? Jesus olha para ele com os olhos de amor e fala, vive os mandamentos. E ele, tudo isso eu já vivo desde a minha infância. Porque era normal para um judeu ele aprender, viver os princípios, a lei de Deus. Eles conheciam a palavra de Deus e eles viviam isso. Jesus o amou, mas Jesus fala para ele assim, jovem, ainda te falta uma coisa. Aí uma pergunta para mim e para você, o que é que nos falta? O que é que te falta para tu se lançar? Para tu entregar a tua vida por inteira a Deus? Aquele jovem, o que é que faltava para ele, irmãos? Ele era preso ao dinheiro. Não tem problema a gente ser rico, amém? O problema não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. O problema é quando eu coloco o dinheiro no lugar de Deus. Na vida de um cristão, o dinheiro não é senhor, ele precisa ser servo. Por isso que a Bíblia fala que quando no livro de Atos eles vendiam os seus bens e ele colocava os bens aonde? Aos pés dos... Não era no bolso, era nos... Por que eles colocavam nos pés? Porque os apóstolos diziam, aqui o dinheiro é nosso servo. Aqui o dinheiro vai ser usado para servir pessoas. Ele não é o Senhor sobre nós. Então não tem problema a gente ter riquezas. O problema não é o dinheiro. O problema é o dinheiro te ter. Então a gente precisa aprender, irmãos, que tudo que Deus quer é honra. Que nós honramos a Ele. Deus não precisa dos primeiros frutos, porque primícia significa os primeiros frutos. É você dar honra a Deus. Dos primeiros frutos, honrar a Deus. Mas vai além do que um dinheiro. Deus quer uma vida nossa por inteiro e por completo, não por partes. Não adianta a gente ser bom em uma área e ser ruim em outras. Deus quer que o evangelho afete todas as áreas da nossa vida. Eu tenho que ser bom em tudo. Deus, Ele quer o primeiro lugar. Ele quer a primazia. Deus acerta primeiro o ofertante, como eu falei para vocês, para depois aceitar a oferta. Porque nunca foi, gente, sobre a oferta. Nunca foi. Foi sobre o nosso coração. Foi a gente ter a nossa vida aos pés do Senhor. O nosso coração entregue, derramado a Deus. Lá em Gênesis capítulo 4, fala de Caim e de Abel. Aqui vocês estão cansados de ouvir sobre Caim e Abel. Porque ele fala sobre as primeiras ofertas no Antigo Testamento. Só que teve um cara que não foi aceito, né? Quem foi que não foi aceita a oferta? A de Caim.
Por que a de Caim não foi aceita, a de Abel foi aceita? Vamos ler o texto, está no texto. Ó. Gênesis capítulo 4, versículo 3. Deus não está interessado no que a gente tem para dar. Deus está interessado no nosso coração, alinhado com o coração dele. Versículo 3, Gênesis capítulo 4, versículo 3, diz assim. Versículo 3, Gênesis 4, versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, preste atenção. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Espera aí. Abel, ele trouxe das primícias. Sabe o que Abel estava falando? Os primeiros cordeiros, carneiros, eu não vou primeiro me apropriar deles, vou primeiro dar para o Senhor. Porque primeiro Deus, depois eu. Deus é prioridade. Já Caim, a Bíblia fala que no passar dos dias, dos tempos, ou seja, Caim, Deus dá sobra. Primeiro ele se beneficiou, pastor, e o que sobrou ele deixou para Deus. Quantos de nós estamos dando a sobra para Deus? Oramos às vezes 10 minutos, 15 minutos, e queremos que Deus venha abençoe a nossa casa e transforme a nossa vida. Gastamos mais tempo nas redes sociais, 2, 3 horas. Nós temos dado a sobra para Deus em muitos aspectos das nossas vidas. É financeira, é o tempo. Priorizamos muitas coisas e colocamos em primeiro lugar e deixamos Deus de escanteio. Como é que Deus vai nos abençoar? Mas quando os problemas vêm, as dificuldades vêm, a primeira pessoa que a gente lembra é de Deus. Quando está tudo bem, ninguém lembra de Deus. Quando a conta bancária está gorda, não tem problema, ninguém lembra de Deus. Mas quando a dificuldade aperta, no instante busca a Deus. Nós precisamos entender, irmãos, eu não preciso de Deus quando eu estou mal. Eu preciso de Deus quando eu estou bem. Quanto melhor eu tiver, é que eu preciso de Deus para não perder o meu coração, para não perder o foco, para não perder o propósito, para não perder a essência de Deus. Então Caim, ele deu o resto para Deus. Abel colocou Deus em primeiro lugar. Marcos capítulo 12, versículo 41 e 44, Jesus ele libera uma sentença. Quando Jesus chega na porta do templo e tem uma mulher, uma pequena viúva, irmãos, preste atenção. Porque Jesus, ele é muito pedagógico. A Bíblia, irmãos, ele traz ensinos que se você se aprofunda, são realidades práticas da vida. Jesus fica olhando ali e chama os discípulos. Vem aqui, ó, olha ali aquela mulher. Ela está depositando 2 moedinhas. Volta de novo, menor. Porque na matemática de Deus, Deus não se impressiona com o valor, com o dinheiro. Isso não impressiona Deus. Não é quantitativo. Deus não se impressiona com o tamanho da nossa oferta. É a nossa atitude, o nosso coração. Porque aquela mulher, irmãos, ela deu tudo o que tinha. Sabe o que aquela mulher fez? Se eu tiver de não comer, hoje eu não vou comer, mas eu vou primeiro abençoar a Deus. Eu vou dar ofertar tudo que eu tenho a Deus. Porque ela confiava, ela sabia o Deus que ela servia. Ela sabia que quando Deus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Ela sabia no Deus que ela servia, de que tudo que ela tinha pertencia a Deus. Nada é meu, tudo é de Deus. A minha vida também não me pertence, pertence a Deus. Aí eu faço a pergunta para vocês: vocês estão fazendo a vontade de vocês ou a vontade de Deus? Eu me lembro certa vez, irmãos, eu falo, tem pastor aqui, né? Às vezes a gente tem muita discussão sobre dízimo e oferta, né? Então, pai, dízimo está na Bíblia, não está no Antigo Testamento, está no Novo. Aí um bocado de teologia, enfim. É um debate bom. Irmãos, Deus não está impressionado com dízimo ou oferta simplesmente. Mas Deus está interessado em a gente entender que tudo que nós temos pertence a Ele.
E eu falo isso muito na igreja. Eu não sou dizimista. Dizimista é para os fracos. Eu sou tudista. Porque tudo que é meu é dele. A minha vida, meu coração, meus bens, tudo pertence a ele. Se ele pedir, pode levar, Senhor. Tudo é teu. Então, que 10% é... Tudo que a gente tem é dele. É isso que a gente precisa entender. Deus quer o nosso coração por inteiro e por completo. Deus não quer só as migalhas, as sobras. Deus quer você por inteiro, totalmente entregue a ele. Deus nos quer por inteiro. E não só por partes. Ele quer que eu e você venha se dobrar. Ele quer tudo. Ele quer a nossa vida por inteiro. Eu recordo, irmãos. Certa vez, a gente estava lá em Santa Catarina, numa conferência. E a gente levantou algumas ofertas para as missões, né? Tem missionário aqui? Missionário? Missionário, então. Meu coração queima por missões, viu também? E aí, levantaram uma oferta lá, irmãos. Era tanto dinheiro assim no altar. Eu nunca esqueço disso, cara. Só que de repente vi um cara correndo lá do final, ele veio correndo, meu irmão. E ele se jogou, chorando, mano. Senhor, só oferta, Deus, a minha vida te pertence. O cara se jogou no meio do dinheiro. A minha vida eu te dou, Deus. E eu fiquei olhando aquilo ali, meu irmão. O cara é isso, meu irmão. O cara se deu por inteiro, a vida dele. Senhor, tudo que é meu te pertence. Tudo, a minha vida. Faz o que o Senhor tem para fazer para mim. Ele gritava, Deus, cumpre-me o teu propósito. Usa a minha vida para a tua glória. Eu não quero mais viver para mim. O cara chorando e lágrimas. E aquela atmosfera tomou o ambiente, a igreja, meu irmão. Foi um rio de Deus. Deus nos chama, irmãos, para um relacionamento. Deus nos chama para intimidade. Deus nos chama para que eu e você colocamos Ele em primeiro lugar na nossa vida. Ele seja a prioridade da nossa vida. Você terá tudo de Deus quando você se entregar por inteiro a Deus. O Evangelho, gente, é os padrões do reino de Deus. E esses padrões, eles precisam ser vividos de forma completa em todas as áreas da nossa vida. Esses dias a gente estava numa escola de missões aqui em Fortaleza. E tinha 18 países reunidos, pessoas de 18 nações. E quando eu olhei para cada bandeira ali, nossa. E eu fiquei impressionado porque veio grandes homens de Deus pregar, que tem rodado o mundo pregando o Evangelho. Eu eita, esses caras tem muita cartola, tem muita coelho na manga, viu? Homens de Deus. Mas sabe o que os caras faziam? Eles só sabiam chorar. E eles diziam, tudo que a gente precisa, irmãos, é estar com Deus. Eles dizem assim, eu já rodei o mundo pregando o Evangelho. Mas tudo que Deus quer de mim é eu parar muitas vezes e ficar no quarto ali com Ele. Eu vi um amigo nosso, missionário, que ele falou, eu já estou em 20 anos em missões. Se eu pudesse voltar atrás, eu só mudaria uma coisa. Eu trabalharia menos e ficava mais tempo com Jesus no quarto. Lá menor e dó. Porque, deixa eu dizer algo para vocês. Tudo que Deus vai fazer na vida de vocês, primeiro Ele vai fazer dentro de vocês. Tudo que Deus vai fazer na casa de vocês, vai começar com o joelho dobrado, mãos levantadas, corações quebrantados, e dizendo, Senhor, vem, toma a minha vida. Eu quero viver para a tua glória e louvor do teu nome, Deus. E para mim concluir, irmãos, nunca acredite no pregador quando ele diz que vai concluir, viu? Teve uma mulher chamada mulher samaritana. Ela estava lá no dia normal, dia qualquer, ela foi pegar água no poço. Só que a Bíblia fala que era necessário que Jesus fosse em Samaria. Porque nós servimos um Deus que Ele vai de encontro a pessoas.
Às vezes a gente está atarefado com tanta coisa, ministério. E às vezes nós não conseguimos parar por um. Jesus, ele parava por um. Porque eu e você somos importantes para ele. Ele poderia ir para muitos lugares, mas ele disse, é necessário que eu vá a Samaria. Porque lá tem uma mulher que precisa me conhecer verdadeiramente. E eu creio que nesses dias Jesus está indo em muitas Samarias por aí, viu? Você pode tentar fugir de Deus, mas Ele vai estar lá sempre, viu? E eu creio que algumas pessoas nesses dias Deus está caçando. Uma vez que Deus nos toque, Deus nos marque, irmãos, a gente não presta mais para nada. Você pode até tentar querer fazer alguma coisa, mas não vai dar certo. Porque uma vez que Ele te tocou e te marcou, você só serve para servir e cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Tentamos fugir do que Deus tem para nós, mas Deus está sempre lá na nossa cola, caçando a gente. E Jesus vai naquela mulher samaritana. Talvez você pode ser uma mulher samaritana. Ela ia pegar água meio-dia, porque ela tinha vergonha, por causa da vida que ela vivia. Porque o pecado, irmãos, o pecado nos entristece, o pecado nos rouba de Deus, o pecado destrói nossa família, o pecado desfigura a imagem e semelhança que nós temos de Deus. Por isso, se nós não matarmos o pecado vai nos matar e destruir não somente a nossa vida, mas a nossa casa também. Por isso que eu comecei falando, nós precisamos restaurar o altar. E quando eu digo restaurar o altar, começa na sua casa, começa na sua família. Porque não adianta a gente cantar bonito, a gente pregar bonito, se o nosso altar lá, na nossa casa, estiver em ruína. Esses dias, pastor Mário, eu falei com os irmãos, a partir de agora, alguns irmãos que servem em ministério, você só vai servir no ministério se primeiro a sua família aprovar. Aí, vixe, pastor, ele me pegou. Você vai lá em casa falar com a minha mãe e com o meu pai, sei dizer que você é bênção, beleza, sei dizer que não, pastor, lá na igreja eles são uma bênção, mas aqui é só misericórdia, me desobedece, então já não presta para o ministério, porque começa primeiro na nossa casa. Amém? O reflexo que nós somos aqui agora precisa ser a realidade daquilo que a gente é, quando ninguém está vendo. Porque senão, nós só usamos máscaras e fingimos ser aquilo que nós não somos. Por isso que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas nunca foram curadas. Porque se escondem por trás de uma capa, se escondem por trás de um ministério, se escondem por trás do serviço. Tem tudo isso como uma fuga. Por isso que não somos curados. Por quê? Porque tem algo que eu tenho aprendido nesse tempo, irmãos. É que se a gente não reconhecer as nossas enfermidades, nunca conseguiremos ser curados. Porque nesse tempo Deus requer de nós uma sinceridade, que a gente venha se despir do velho homem e nos revestir do novo homem. E para isso a gente precisa colocar o coração na mesa. Não tem como a gente caminhar mais de qualquer jeito, irmão. Não dá. Não dá. Eu fico triste quando eu digo pessoas, pastor, eu estou cansado da obra, a obra é muito puxada. Aí, que obra tu está construindo, irmão? Porque a obra de Deus, Jesus disse que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se está pesado é porque tu está fazendo a tua obra, não a dele. Porque quando a gente faz a obra dele, é suave, é leve. E voltando para a mulher samaritana, não esqueça. Jesus chega para a mulher samaritana, ele vai lá na mulher samaritana. E ela tem um encontro com Jesus. E Jesus começa a debater com ela, conversar com ela. Jesus começa a tocar nas feridas dela. E ele fala, vai buscar o teu marido. Ela fala, eu não tenho marido. Tem. Tu tiveste 4. E o que tu tem agora não é teu. O que é que Jesus estava querendo curar aquela mulher, irmão, daquilo que prendia ela? Por isso tem uma canção que diz assim, tem uma canção que diz, queimou todos os amores, né? Que aquela fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Quando Jesus ele vem de encontrar nós, ele queima todos os outros amores.
Porque aquela mulher, naquele dia, ela encontrou o maior amor da vida dela. Aí tudo aquilo que ela priorizava antes passou a não fazer mais sentido. Porque ela teve um vislumbre do verdadeiro amor, que lança fora todo medo. Quando Jesus vem, Ele queima todos os amores, cara. Os prazeres que a gente tinha pelas coisas lá fora não satisfaz. Porque não tem nada melhor do que a gente estar na presença de Deus, irmãos. Quantos aqui talvez perderam essa alegria, essa fome, essa sede, essa presença de Deus? Você não chora mais, você não busca mais. Só que aquela mulher, Jesus fala, mulher, se tu me pedir água, eu vou te dar uma água, que quem beber dessa água nunca mais volta a ter sede. E aquela mulher, poxa, interessante, então eu quero dessa água, porque eu não preciso mais pegar água do poço. A Bíblia fala, irmãos, que imediatamente aquela mulher creu no que Jesus falou, ela foi afetada pelo amor de Deus. A Bíblia diz que ela deixa o cântaro dela ali, ó, e ela vai para a cidade proclamar o Evangelho. Quantos de nós ainda estamos pegando água do poço? Porque não temos bebido da água da vida. Temos medo de confiar em Deus. Temos medo de viver o que Deus chamou a gente para viver. Lá na escola, irmãos, eu dizer algo para vocês. Eu vi um missionário que ele falou o seguinte para nós, ó. E é um princípio que eles vivem lá na base, que ali me afetou. A gente não pede oferta. Porque se Deus nos chamou, é Ele que vai nos sustentar. Porque os recursos estão dentro do propósito, amém? Amém, missionário? Tudo que a gente precisa está dentro do propósito. Se a gente está no propósito, é suficiente. Ele vai suprir todas as coisas. Se a gente estiver fora do propósito, vamos na força do nosso braço. E lá na frente a corda arrebenta. E eles falam, tudo, a gente depende de Deus. Se Deus nos chamou, Ele vai nos sustentar. Eu vim cá, e quando vocês estão precisando de alguma coisa, o que vocês fazem? A gente ora. E Deus vem e supre. Deus não dá nem menos nem mais, Ele só dá o que a gente precisa, para não perder o nosso coração. Porque Ele é suficiente. Aí tem uma frase que a minha esposa fala muito, né? Falte tudo, mas não falte a presença de Deus nas nossas vidas. Pode faltar tudo, irmão, mas não deixa faltar a presença dele nas nossas vidas, na sua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Abra seu coração. Amém. Precisamos entronizar Jesus. Precisamos que Jesus seja o centro da nossa vida, da nossa casa, do nosso coração. Antes da gente adorar, irmãos, eu queria só dar um testemunho para vocês. Por favor, irmãos. Por favor, cara. Esses dias a gente precisa estabelecer uma mesa, irmãos. Às vezes a gente gasta muito tempo nos reunindo para resolver problemas, né? Às vezes alguns pastores viraram o pastor bombeiro, né? Que é aquele que só apaga incêndio. A gente tem que nos reunir, irmão, para buscar Deus. As nossas reuniões precisam ser banhadas com lágrimas e busca. Porque a restauração está nesse lugar. A nossa família, a nossa casa, às vezes a gente fica querendo cobrar os nossos filhos. Teve um dia um irmão na igreja, pastor, os meus filhos não querem ir para a igreja, tem que ir para a igreja, eu forço eles a ir para a igreja. Não, irmão, não force não, porque não é por força nem por violência. Seja a igreja que ele quer ir. Você tem sido a igreja que ele quer ir? Quando ele olha para você, ele vê Cristo na sua vida? Então é isso que a gente precisa restaurar, irmãos. Voltar a orar, voltar a buscar Deus. Aquele lugar secreto lá no teu quarto, você precisa voltar. Porque tudo vai ser nesse lugar. Amém? Às vezes aqui o ambiente é muito gostoso, é muito bom a gente orar, irmãos. Mas, cara, eu prefiro o meu quarto, meu irmão. Quando eu chego no meu quarto, cara, nossa, o céu vem, a glória de Deus vem.
Quem tem altar não precisa de púlpito. Por isso eu te peço, Deus, restaura o altar. Restaura o altar. Enquanto adoramos, abre seu coração. Acende um fogo, Deus, em nossos corações, Senhor. Uma chama de amor por Ti. Estou Queremos voltar a chorar, Deus. no meu jardim. Queremos voltar, Deus. Tranquei a porta, abri